Que bom, né? Bom dia, feliz dia do professor, né? Que estamos com a tela de professores. Então, que esse dia seja marcado de muita alegria, né? Vamos começar lendo a mensagem do livro Minutos de Sabedoria, a mensagem 228, que diz o seguinte: não se aborreça com seu amigo, só porque ele está mal-humorado. Saiba desculpar. Quantas vezes também você está irritado e responde mal a seus amigos? E, no entanto, gosta que eles o desculpem. Você não sabe o que lhe aconteceu. Desconhece seus problemas íntimos. Desculpe, então. Não leve a mal, releve. E continue a querer-lhe bem. É a melhor maneira de mostrar sua amizade e compreensão. Hoje é sobre amizade, a nossa mensagem, né? Vamos. Quem gostaria de iniciar a reflexão? Posso iniciar. César? César? Ai, Não, ótimo, ótimo. César. César? César, vamos lá, gostaria de César. fazer essa reflexão, César? Eu acho que César está. Oi, 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 César. Oi. Se você Fala quiser, de eu um amor. releio. Se quiser, eu Fala releio. Fala de um amor incondicional, né? Estar com o próximo de forma incondicional. É isso. Tanto faz estar mal-humorado como bem-humorado, o amor está acima de tudo, né? Sim. Sheilinha. Olha, recentemente, eu tenho refletido sobre a amizade há algum tempo, assim, e eu acho que é das coisas mais sublimes da vida, assim, e essa coisa de não se aborrecer, né? E não aborrecer o outro também, assim. Ontem eu fui convidada para um lanche na casa de uma amiga. E aí eu pensei assim, nossa, um dia tenso, eu não sei se eu vou, não sei se eu tô bem comigo mesma para ir. Não sei, eu não sei o que vai ser. Mas eu fui porque era minha amiga. Porque eu sabia que era um ambiente de segurança e eu sabia que se eu dissesse qualquer coisa que eventualmente soasse estranho, ela ia me compreender. Assim como se ela dissesse, eu também iria compreender. Porque estamos ambas em final de semestre, ambas passando por esses tumultos normais da vida cotidiana e ambas nessa dinâmica da compreensão. Então é muito isso, já uma pré-desculpa. O amigo já entende. O amigo é aquele que já entende. Agora, hoje em dia, a gente tem confundido a amizade com like. Isso, pra mim, é muito danoso. A experiência da amizade, né? A experiência que é... Por que usar o mesmo termo? Ai, quantos amigos você tem no Facebook? Eu tenho 1000 de amigos. Eu tenho não sei quantos seguidores. E a gente confunde, sobretudo para gerações mais novas, nasceram, né, são naturais desse mundo virtual. Então a gente acha que a gente tem que viver agradando. E que desagradar é sempre perder amigos, porque você pode perder seguidores, você pode perder amigos virtuais. Isso não é amizade. Então a amizade entrou muito em crise nos últimos tempos e é importante reforçar esse laço comunitário que une o amigo, que faz parte dessa aldeia, que transcende o virtual, que está no virtual também, que pode estar no virtual também, mas não é só aquilo. E não viver em função desse agradar, como se eu não pudesse errar, como se o erro não fosse caminho, e não fosse forma de estabelecer relação também.
errar e ser perdoado, dizer não a um amigo, muitas vezes fortalece os laços, porque se eu digo sim para tudo e se eu agrado a tudo, de que vale o meu sim dentro dessa amizade? Em que eu estou refletindo? Então, assim, tanto não se aborrecer, e foi ótimo ter ido, porque eu teria ficado em casa sozinha, mas eu encontrei um abraço amigo maravilhoso dela e foi ótimo, assim, e a gente pôde desabafar e num ambiente de segurança que é a amizade. Entender que a amizade é um ambiente de segurança e não de ameaça da identidade e de quem a gente é e dos nossos afetos, que é como a gente vê no mundo virtual, né? Eu digo uma coisa que desagrada, perco seguidores, eu acho que eu não valho muita coisa. Aí eu digo uma coisa que todo mundo diz, aí eu ganho seguidores, aí sim eu tenho amigos. A contrariedade faz parte da amizade, de todas as relações. Assim, então eu ganhei muitos abraços ontem dessa minha amiga, que eu considero uma grande amiga mesmo. A senhora conheceu a Angelita, professora aqui da UFRB. Ela é como uma irmã para mim. E ela não se importa com as minhas besteiras, ela não se importa. Assim, eu não me importo também com os costumes dela. E é isso. A amizade é uma casa de abraço. E assim, quando a gente pensa nessa coisa de seguidores, certa vez eu encontrei uma pessoa que estava sumida das redes. E é uma pessoa muito querida, assim, não das redes, independente. E eu fiquei feliz, falei, caramba, quanto tempo, mas eu não senti falta, porque eu não sou muito de estar acessando redes sociais, é muito pouco, muito, porque não tenho tempo, né? E aí eu encontrei, aí no caminho de volta para casa, encontrei outro amigo que fazia tempo que eu não via. Aí falei do amigo que eu encontrei, ele falou assim, você não está sabendo? Ele tá queimado nas redes. Está queimado, ele está queimado, ó, queimado. Ele está queimado, porque ele aprontou aí, fez um negócio aí. E eu falei, mas ele prejudicou todo mundo das redes? Não, foi uma pessoa só. Aí foi isso que aconteceu, foi. E a pessoa deu a entender que está afastada por isso, porque ele está queimado, essa pessoa está queimada nas redes. E aí essa outra pessoa vai manter distância. Não sabe exatamente o que aconteceu, mas essa pessoa está queimada nas redes. Usou esse termo, queimada. Você está sabendo que essa pessoa está queimada? Mas não. E aí? Como é que apaga esse incêndio? Né? Como é que apaga? Eu acho que mesmo, Sheila, essa coisa que você falou do abraço amigo, de você ser um ambiente seguro, aí eu vou extrapolar um pouquinho. As pessoas, digamos que não somos amigos, somos conhecidos da rede, né? Mesmo assim, a gente tem que tentar compreender, né? Completamente. E muitas vezes é a vida particular da pessoa. É a vida particular da pessoa. Outro caso que aconteceu foi de uma separação de casais, um casal muito antigo, muitos anos de casado, já com filhos, já na faculdade, já uma coisa assim que ninguém nunca imaginou que aquele casal ia se separar. Só que eles trocaram farpas nas redes, aí se criaram os grupos, a favor da moça e a favor do rapaz. E aí eu, como não costumo entrar em panelinha, porque eu adoro caldeirão, eu fiquei assim, mas neutralidade não existe. Não gosto dessa coisa da neutralidade. Mas, enquanto eu não souber o que aconteceu, eu vou ficar nesse terreno, porque as pessoas me punham na parede, assim, você é uma referência, você tem que tomar parte, porque você é feminista, porque não sei o quê. Calma, eu não estou sabendo o que aconteceu. Me explica, a pessoa também não soube explicar o que aconteceu. Então, é uma coisa que vai, assim, parece uma carretilha que vai, sabe, vai rodando,
É aquela coisa de eu conto um conto, aumento um ponto, e agora o casal está se entendendo. E agora? Como é que faz? O casal começou a se entender, e agora? Como é que faz? Né? Então, é muito triste isso que está acontecendo, mas, Sheila, faz parte. Sabe por que faz? Tudo que é novo assombra, tudo que é novo tem resistência, tudo que é novo tem esse rebuliço. Depois desaparece e só ficam eu tenho uma amiga que ela diz assim, só ficam os clássicos. Não, mas desaparece. Essas coisas assim que são miúdas, desaparecem. E o que fica? O que fica são... O que vai ficar nas redes, eu acredito que o que vai ficar nas redes é uma coisa muito séria, muito boa, muito bonita, que eu acredito que nós estamos aprendendo. A gente não aprendeu a separar o privado do público, então a gente está aprendendo. Então, cada porrada, cada perda, cada tristeza, a gente vai chorar e a gente vai remoer e a gente vai aprender. Porque tem tudo para ser bom. Tem tudo para ser bom, até porque rede é de alguma forma uma conexão com a comunidade. É uma rede. É uma rede, é tudo rede. Pode ser uma rede de apoio. Isso. E às vezes é a rede de apoio que a gente tem. Por exemplo, às vezes eu estou isolada aqui e a rede de apoio que eu tenho é uma rede de apoio virtual. Ela é super válida. Sim. Sim. Essa coisa do cancelar, né, do queimado, tá cancelado, tá queimado, falou uma besteira, assim. Eu acho só que a gente, sobretudo, tem que ter cuidado para não trazer as regras, esses maus hábitos que a gente tem, porque a gente ainda não sabe lidar com o público privado, a gente ainda não sabe lidar, como a senhora disse, é novo, eu concordo. É muito novo. Eu olho meus posts antigos, aparece lembrança, né, no Facebook, eu falo, meu Deus do céu, postei isso. Assim, é sério, eu falava, sei lá, eu falava qualquer coisa. Eu falava qualquer coisa no início do Facebook, assim. É muito doido. O Orkut eu nem conto, né? Então, assim, nem existe mais, graças a Deus. Assim, que eu ia passar muita vergonha. Mas, assim, faz parte do aprendizado. Mas a questão é não trazer esses maus hábitos ruins de quem está aprendendo, e errar faz parte, cair faz parte. Mas não trazer esses maus hábitos do cancelamento, da falta de tolerância, da falta de abraço para o mundo real. E sim trazer esse abraço real que a gente aprendeu a ter, que a gente sabe ter, porque a gente nasce numa aldeia, para essa rede. Então, fazer essa conexão entre as redes de um ponto de vista mais saudável, assim, talvez. Eu não tenho resposta para isso. Eu acho que é uma questão muito importante de se pensar. Quando a gente pensa nessa relação de amizade que pressupõe uma aceitação do outro, ainda que eu precise dizer ao outro e contrariá-lo, mas com todo o amor e com todo o respeito, com toda a responsabilidade, com todo o comprometimento, e a amizade é uma forma de amor, muito no sentido do amor prático mesmo, né? Implicado ali na prática. E aí isso se estende ao virtual, tranquilamente. Sim. É isso, né? A gente vai aprendendo. A senhora citou casos e eu conheço outros também, e cada um aqui poderia dizer de muitas coisas. É assim. Tanto no mundo virtual quanto no real, de ruídos de comunicação. Que acho que aqui é um grande problema para o entendimento das pessoas. E assim, acho que o que eu digo não é o que o outro ouve. A gente não... É como a mensagem fala, você não sabe o que está acontecendo com a pessoa, né? E aí a pessoa que foi cancelada se encontra com você, que você soube que ela foi por outra pessoa, e o encontro não é o mesmo. Se você introjetou aquilo que o outro falou, nós está sabendo que ele foi queimado? Mas queimado onde? Com que? Como? Está passando? Eu encontrei com ele agora. Não, foi queimado pelas redes. Será que se eu tivesse tido esse encontro antes do queimado, será que esse encontro teria sido tão efusivo assim? Então,
Será? Como será que eu teria me comportado? Né? Então, a gente precisa tomar cuidado. Né? E quando a gente souber de uma coisa assim, foi queimado, foi cancelado, a gente se aproximar para dar apoio, para tentar entender, não é concordar com o erro da pessoa. Não é concordar, que o amigo não concorda. O amigo que é amigo, ele não concorda. A minha mãe dizia que, a minha mãe dizia, não, disse minha mãe ainda é viva, né? Que o amigo que é amigo sabe dizer não. Quem diz sim o tempo todo como é que ela dizia? Ela dizia, ela tinha um nome que ela falava, que ela não gostava de falar a palavra demônio, mas agora eu esqueci. Ela dizia, esse que era o inimigo, que dizia sim, que sorria, tá maravilhoso. Aí, quando você estiver no buraco, ele vai embora, não dá a mão para você. Né? Então, assim, acho que é amigo não diz sim o tempo todo, mas também não concorda com os erros da pessoa, mas é um apoio, é um ponto de apoio. Né? Olha, eu estou aqui, cara, você fez besteira. Você fez besteira. Uma vez eu vi um senhor, eu era meio criança ainda, um senhor bem de idade, dizendo assim: nós temos que defender os nossos. Ele falava assim, como se estivesse no comício: temos que defender os nossos. Depois a gente vai saber onde que eles erraram, mas primeiro a gente defende. Vamos defender os nossos. Né? Minha mãe Não sempre interessa o que eles fez, vamos defender. minha mãe sempre diz que quem vê o erro e não corrige não quer o bem. E o É, amigo quer o bem, né? o Então, amigo é o assim, bem. quer o bem e quer estar junto, mesmo que você esteja errado, sabe assim? Pode dar apoio. Então, você errou, ok, eu vou te ajudar a acertar, vamos consertar isso aqui, que tudo na vida tem conserto. Então, assim, é muito, Porque muito isso. parece que a gente está trazendo de volta a lei de Talião, do olho por olho, dente por dente. Sim. Parece que Cristo não chegou ainda, né, o César? Acho que o César ia falar. Não, estou escutando aqui que nós temos hoje em dia a experiência da rua nas redes sociais. Então, aquilo que ficava só no boteco ou na calçada foi generalizado. Invadiu-se a privacidade. Só que com um volume mais reduzido ainda de informações, porque em uma rede você coloca 140 toques, no outro coloca só a imagem, né? E aí essa experiência que antes estava isolada dentro de uma rede de amigos bem menor, né? Porque a nossa experiência era uma experiência não tão ampla de diálogos, né? E, e as experiências de boteco, onde a pessoa podia ser o técnico, ser um especialista em um assunto, né? Esses bate-papos sobre qualquer assunto, e tinha aquele que a gente considerava mais experiente e tal. Isso foi para as redes sociais. Hoje, o peso de um professor nas redes sociais e uma pessoa sem formação naquela área, mas que acha que sabe muito daquela área, é o mesmo, né? Então, está no mesmo pé de igualdade. Se a pessoa não precisa ter o grau acadêmico, ela precisa ter a curtida, né? E, e esse e a curtida está no mesmo contexto do que é populacho, né? Não do que é popular, é o que achamos, né? E vai se replicando nas redes de uma forma
sem nenhum tipo de pudor mesmo, porque é um perfil de público que conquistou o poder de fala, né? Mas esse poder de fala é complicado, porque ele não vem com uma autorreflexão, ele não tem instrumentos para mensurar aquilo que vai ser discutido na rede, né? E muito menos o cuidado de perguntar para outra pessoa se foi aquilo mesmo que ela quis dizer e assim por diante e tal, né? Gente, às vezes é um Então, corretor automático. Um corretor automático sim, que troca uma palavra, assim, e aí você simplesmente tem o sentido completamente alterado. E é isso que o César falou, achei muito bonito, César. Nossa, que bonito. Isso é coisa da calçada que ganhou as redes. É isso mesmo, mas não tem a compreensão de quem te conhece da calçada da tua casa, que bate na tua sim, janela para dizer: então, vamos conversar melhor? O que aconteceu mais cedo, hein? Tava esquisito, né? Vamos tentar sim, resolver? Minha mãe dizia que ela não se metia nas sim, minhas brigas quando eu era criança. Que eu brigava de manhã, de tarde eu já tava falando de novo, eu já tava brincando. Ela não se metia. Eu falava: não vou me meter porque você daqui a pouco tá lá brincando do mesmo jeito com seu amiguinho. E nós somos crianças no mundo virtual, sabe? A gente se mete em briga que daqui a pouco as pessoas já mudou o conceito. Aí a lacração já é outra, aí a questão já é outra, e a gente tacou fogo e condenou à toa, e quem acaba queimado? Todos nós. Porque quando a gente queima uma pessoa dentro da rede, a rede é queimada. A rede é queimada. E aí, por exemplo, eu fico pensando: será que eu vou usar as redes? Acho que não. Talvez esteja um ambiente um pouco esquisito. Algumas redes eu não uso. O Twitter, por exemplo, não uso. Escolhi não usar. Instagram, estou usando mais agora por conta de pesquisa e também para socializar um pouquinho. Mas mesmo assim estou revendo. Estou revendo algumas coisas. Eu acho que eu já estou postando muito. Sabe quando já fica assim? Eu acho que deu, sabe? Porque é isso, eu tô postando pra gente que não tá na minha calçada, que não bate na minha janela para dizer com carinho, com afeto do vizinho e do familiar, e do amigo, o que tá acontecendo? O que foi aquilo, hein? O que postagem esquisita? Que fala esquisita? Truncada. O que aconteceu? Não é típico de você. Achei estranho. Não, a galera vai logo cancelando. Então, assim, é muito isso que o Sérgio falou, assim. É briga de criança. A gente se mete em briga de criança, porque a gente é criança no mundo virtual. E a gente precisa acolher essa criança e educar, né? A gente está no dia do professor. E educar. É difícil. É isso, estamos aprendendo, né? Dorinha, tema é amizade. Eu queria ficar um pouquinho mais Tudo bem, frente ao momento, tá a bom? gente respeita seu luto, viu? Estamos contigo. Então, nós vamos dar continuidade com o nosso livro, O que é o Espiritismo, Allan Kardec, dando continuidade na leitura, deixar claro que é um estudo que a gente está fazendo aqui em grupo. Se aparecer alguma palavra que a gente desconhece, a gente tem toda a liberdade de dar uma paradinha e consultar o Dr. Google. Enfim, a gente está estudando. E como estudantes, a gente vai ter dúvidas aqui também, né? Então, vou continuar a leitura. Eu sempre continuo a leitura lendo o último parágrafo da live anterior. Então, a gente está lendo a biografia de Allan Kardec. Então, o último parágrafo da semana passada foi o seguinte: estava se falando de um espírito que dava mensagens por meio de um médium para Allan Kardec, né? E foi assim que tudo começou.
Então, vamos lá. Ele se manifestou frequentemente a Allan Kardec, mas não em sua casa, onde durante cerca de 1 ano não pôde este receber nenhuma comunicação por médium algum. E cada vez que ele esperava obter alguma coisa, era obstado por uma causa qualquer e imprevista que a isso se vinha opor. Então, o espírito se manifestou, mas não para Allan Kardec, né? Então, vamos dar continuidade. Foi a 30 de abril de 1856, em casa do senhor Roustan, pela médium Mille, vou repetir o parágrafo, a frase. Foi a 30 de abril de 1856, em casa do senhor Rousseau, pela médium Mille. Jafé, gente, aí tá, eu acho que o nome da moça é Jafé, e o Mille é sobrenome, viu? Pelo jeito. Porque tem Mille ponto, aí como se está fazendo uma bibliografia. Tá, Está sem sujeito. Mademoiselle. Oi? É como se fosse senhorita. Em francês. Senhorita. É como se fosse senhorita. Acredito que seja isso. Tá. Depois a gente pesquisa mais, mas que bom. Então, a senhorita Jafé, trazendo para o português. E esse Jafé aqui está com PH. Então, a gente presume que seja PH, tem som de F, né? Então, lá. Então, foi na casa dessa médium que Allan Kardec recebeu a primeira revelação da missão que tinha a desempenhar. Esse aviso, a princípio, muito vago, foi precisado no dia 12 de junho de 1856, por intermédio da senhorita Aline. Tá vendo? Agora eu consegui. Médium, ela é médium também, né? Peraí. Foi precisado no dia 12 de junho de 1856, por intermédio de Mille Aline, médium. Mais uma médium aparece aqui na biografia dele. A 6 de maio de 1857, a senhora Cardone, pela inspeção das linhas da mão, gente, presta atenção nisso aí, das linhas da mão de Allan Kardec, confirmou as 2 comunicações precedentes que ela ignorava. Então, gente, olha que coisa linda, gente. A gente tem um preconceito tremendo com cartomante. Tudo bem que está cheio de charlatão nesse mundo de ilusão, né? Mas a ciência em si é séria. Essa ciência de ler as linhas das mãos é séria, ela existe. Agora, é como a medicina, não é porque um médico é um charlatão, um falso médico, que a medicina tem que ser enterrada. Né? A medicina está acima dos médicos charlatães, né? Então, a quiromancia, né? Quiromancia, que se chama a arte de ler... Não, é de ler cartas. De ler mãos. De ler mãos, eu não sei. Quiromancia? É quiromancia mesmo. Quiromancia está acima dos ledores de mãos, Sim. Né? Que são charlatães. Então, eu achei muito interessante isso aparecer na biografia de Kardec, porque o próprio... Pode falar, Sheila. Dona Vilane, assim como o espiritismo está acima dos espíritas, assim como o judaísmo está acima dos judeus, o catolicismo está acima dos católicos, a gente nunca vai achar algo que seja perfeito. É uma instituição humana. E acolher a humanidade e acolher esses erros que vão acontecer. Mas, Sheila, eu acho interessante aparecer na biografia de Kardec, porque os espíritas puristas, elitistas, eles condenam toda e qualquer
forma de manifestação que não seja mediúnica dentro de um centro espírita depois de 200 anos de curso. Né? Então, achei fantástico aparecer no livro dos O que é o Espiritismo, Allan Kardec, muito maravilhoso. Eu vou reler. A 6 de maio de 1857, a senhora Cardone, pela inspeção das linhas da mão de Allan Kardec, confirmou as duas comunicações precedentes que ela ignorava. Finalmente, a 12 de abril de 1860, em casa do senhor, eu não sei pronunciar isso aqui, gente, é D-E-H-A-U, é Deu. Em casa do senhor... E-H-A-U. Alguém consegue? É D-E-H-A-U, é D. Eu acho que é Deu. Hã? Derrou. É A-U, Derrou. é O. Derrou. É o. Então, é Derrou. Muito bem. Finalmente, a 12 de abril de 1860, em casa do senhor Derrou, sendo intermediário o senhor Corzete, médium, essa missão foi novamente confirmada em uma comunicação espontânea obtida na ausência de Allan Kardec. Então, foram muitas confirmações. Espiritismo é uma ciência mesmo, né? Muito bem. Assim também se deu a respeito do seu pseudônimo Allan Kardec, né? Que o nome dele era outro. Numerosas comunicações procedentes dos mais diversos pontos vieram reafirmar e corroborar a primeira comunicação obtida a esse respeito. Urgido pelos acontecimentos e pelos documentos que tinha em seu poder, Allan Kardec formara, em razão do êxito do Livro dos Espíritos, o projeto de criar um jornal espírita. Havia-se dirigido ao senhor Tiedemann para solicitar-lhe o concurso pecuniário, dinheiro, né, gente? Esse é o grande problema quando a gente quer fazer qualquer coisa, né? Mas este não estava resolvido a tomar parte nessa empresa. Eu tenho grana, mas não estou a fim de arriscar nesse teu jornal, não. Allan Kardec perguntou aos seus guias, no dia 15 de novembro de 1857, por intermédio da senhorita, agora aqui está senhorita E. do Fox, o que deveria fazer. Foi-lhe respondido que pusesse a sua ideia em execução e que não se inquietasse com o resto. Então, o que é que ele vai lá e fala para os espíritos: meus irmãos, não tenho grana, fulano de tal tem grana, mas não quer investir, como é que eu faço? Aí os espíritos falam para ele: meu amigo, coloca teu projeto em ação e não se incomode com o resto. Então, vamos ver o que Kardec fez, né? Bem que podia parar aqui e botar para os próximos capítulos. Aí, abre aspas, aqui fala Kardec. Apressei-me em redigir o primeiro número, disse Allan Kardec, e o fiz aparecer no dia 1º de janeiro de 1858, sem nada dizer a pessoa alguma. Ele não colocou nas redes. Não disse para ninguém. Não tinha um único assinante, nem sócio capitalista. Filo, pois, inteiramente por minha conta e risco. E não tive de que me arrepender, porque o êxito ultrapassou a minha expectativa. A partir de 1º de janeiro, os números se sucederam sem interrupção. E como o previa o espírito, esse jornal se me tornou em poderoso auxiliar. Reconheci mais tarde que era uma felicidade para mim não ter tido um sócio
capitalista, viu? Às vezes a coisa é ruim, a gente chora, mas lá na frente a gente vê que foi bom, né? Porque estava mais livre, enquanto que um estranho interessado teria pretendido impor-me as suas ideias e a sua vontade. E poderia embaraçar-me a marcha, o caminho, né, o trabalho. Só eu não tinha que prestar contas a ninguém. Por mais onerosa que, como trabalho, fosse a minha tarefa. Fecha aspas. E essa tarefa devia ir sempre crescendo em labor e em responsabilidades, em lutas incessantes contra obstáculos, emboscadas, perigos de toda sorte. Olha só, posso fazer um jornal, hein? Mas era uma ideia nova, e toda ideia nova traz resistência, traz mal-entendidos, né? À medida, porém, que a lide se tornava mais áspera, esse enérgico trabalhador se elevava também à altura dos acontecimentos que nunca o surpreenderam. E durante 11 anos, nessa revista, que acabamos de ver como começou tão modestamente, ele afrontou todas as tempestades, todas as emulações é que a gente pode entender como competições, como pessoas querendo se igualar, né? É competir. Então, todas as emulações, todos os ciúmes que não lhes foram poupados, como ele mesmo relata e como lhe for anunciado ao ser-lhe revelada a sua missão. Essa comunicação e as reflexões de que anotou Allan Kardec nos mostram, sob um prisma pouco lisonjeiro, a situação naquela época. Mas fazem também ressaltar o grande valor do fundador do Espiritismo e o seu mérito em ter sabido triunfar. Muito bem. A médium Mille Aline, em 12 de junho de 1856, tá? A médium e Kardec. Kardec faz a pergunta para o espírito, né? Quais são as causas que me poderiam fazer fracassar? Seria a insuficiência das minhas aptidões? Olha a pergunta de Kardec e a resposta do espírito. Não. Mas a missão dos reformadores é cheia de escolhos e perigos. A tua é rude, previno-te, porque é ao mundo inteiro que se trata de agir e transformar. Não creias que te seja suficiente publicar um livro, 2 livros, 10 livros, e ficares tranquilamente em tua casa. Não é preciso te mostrares no conflito. Contra ti assularão. Esse assularão aqui, vamos tentar entender. O que seria assularão? Terríveis ódios. Eu acho que pode ser o seguinte: contra ti se erguerão, né, pessoas com ódio, é isso? Será? Alguém quer ver? Estou olhando. Acho que a Sheila está vendo, né? Tá aqui, gente, tá? É pôr por terra, arrasar, destruir, devastar, causar grande consternação, afligir, agoniar. Olha só, uma palavrinha, tudo isso, né? Assularão. Então, o Espírito diz, é preciso te mostrares no conflito. Contra ti se assularão terríveis ódios, implacáveis inimigos tramarão a tua perda. Estarás exposto à calúnia, à traição,
mesmo daqueles que te parecerão mais dedicados. As tuas melhores instruções serão impugnadas e desnaturadas. Sucumbirás mais de uma vez ao peso da fadiga. Em uma palavra, é uma luta quase constante que terás de sustentar com o sacrifício do teu repouso, da tua tranquilidade, da tua saúde e mesmo da tua vida, porque tu não viverás muito tempo. Pois bem, mais de um recua quando, em lugar de uma vereda florida, não encontra sob seus passos senão espinhos, agudas pedras e serpentes. Para tais missões não basta a inteligência. É preciso, antes de tudo, para agradar a Deus, humildade, modéstia, desinteresse, porque abatem os orgulhosos e os presunçosos. Para lutar contra os homens, é necessário coragem, perseverança e firmeza inquebrantáveis. É preciso também ter prudência e tato para conduzir as coisas a propósito e não comprometer-lhes o êxito por medidas ou palavras intempestivas. É preciso, enfim, devotamento, abnegação e estar pronto para todos os sacrifícios. Essa é a nossa leitura de hoje e vamos ouvir as reflexões. Começar pela Sheilinha? Vamos lá. Primeiro eu quero fazer uma correção. Eu falei assolar e automaticamente foi com SS, mas é com C cedilha. E aí seria incitar o cão para que morda. Ataque não muda o sentido. O sentido de ataque mesmo, de devastação. Ataque, Um ataque. Então só não muda, mas eu achei interessante a imagem. Incitar um cão para que morda, ataque ou porte agressivo. Então é um ataque agressivo. Então, quer dizer, Kardec seria insultado. Para que ele incitaria ele, tipo, vamos queimar o Kardec? Vamos cancelar ele. Exatamente. Cancelar ele, que esse jornal aí. Porque aí ele se mostra e aí a gente cancela. E deixa ele se mostrar que a gente vai cancelar ele, a horda vai cancelar e a gente, na nossa ágora virtual, vai julgar e pronto, e é isso, né? Mais ou menos o que fizeram com Cristo, né? Provocaram Cristo desde o começo para ele ver se ele reagia. O tempo todo. Todo mundo que está num caminho de trajetória vai encontrar gente que vai questionar você ali. E aí é muito sábia a pergunta dele, né? Onde é que eu vou errar? É porque os desafios são grandes, né? Não é por falta de habilidade sua, mas é que os desafios são grandes, assim. Então, você vai ter que ter... Mas vai estar assessorado. Eu acho que o mais importante é isso, a gente ir pensando aqui, né? Refletindo. Como a Kardec era bem assessorado e como todos nós somos bem assessorados nas nossas missões de vida, porque ele está ali numa missão de vida que foi confirmada por ele. E aí, muito importante o que Dona Vilane comentou, né? Parou sempre a comentar, que a comunicação do Espírito de verdade, ela foi confirmada por uma leitura de mãos, ou seja, por um outro saber, que muitas vezes hoje em dia a gente desconsidera como um saber válido, né? Assim como diversos outros saberes de benzedeiras, assim como diversos outros saberes tradicionais, muito mais tradicionais de outras épocas, que a gente hoje acha que é crendice. A gente bota tudo sob o nome de crendice. Claro que... Mas é por causa do charlatismo, né? Mas há de se passar pelo crivo da razão, assim, mas há também coisas que são tradições de determinado povo. E a gente tem que ver aí o que é preconceito e o que é charlatanismo também. Como é que a gente está se posicionando. Então, assim, achei muito bonito o Allan Kardec trazer isso para a obra, porque nos dá um caminho para lidar hoje, né? Talvez ele já estivesse prevendo
sendo guiado pelos espíritos, que lá na frente o espiritismo ia querer um purismo do qual ele não nasceu. Ele não nasceu desse purismo, né? Ele nasceu de embate. Ele nasceu de embates muito grandes com a ciência, com a sociedade, com o entendimento do que era a vida e a morte. Então, essa é uma ciência com confirmações, mas não é uma ciência com confirmações positivistas apenas, entendeu? Apesar do positivismo da época, como disse o César, já estava em crise. Então, eu posso compreender a quiromancia como uma ciência, de fato, né? Muito tradicional para os povos ciganos, que são muito, muito, muito mal vistos ao longo, enfim, de toda a sua história. Mas achei muito interessante essa questão da importância da divulgação, e da divulgação espírita desde sempre, desde que nasceu. Então, a criação do jornal era importante como um mecanismo de codificação e de escrita e de entendimento do que era o espiritismo. Colocar no mundo era importante para que esse mundo viesse à tona. E eu acho que isso remete a gente também. A coragem de se colocar no mundo, hoje em outro momento do espiritismo, sabendo que eventualmente a gente vai ser questionado e tudo bem, porque é assim mesmo, entendeu? A gente não dá conta de tudo, a gente não tem como dar conta de tudo. Como diz uma obra, você não vai escrever uma obra e tá certo. Você não vai fazer um vídeo e tá certo. Não, é um trabalho de vida. E aí é um pouco perguntar a gente, e tem duas perguntas aí que eu acho importantes trazer, primeiro, se a gente tem fé de colocar em ação sem as condições necessárias, básicas, iniciais, os nossos intentos, o que a gente considera interiormente como importantes para a nossa vida. E eu falo isso porque a espiritualidade falou: olha, Allan Kardec, querido, começa que o rolê vai rolar, sabe? Assim, e é muita fé você começar e acontecer. E dizer ainda o seguinte: olha, foi até melhor, porque se tivesse alguém com dinheiro aqui, ia mandar na maneira como ia fazer, e talvez as coisas ficassem um pouco mais difíceis para o meu trabalho. Então, assim, quem trabalha de maneira independente sabe que isso é uma realidade. O capital é complicado. Lidar com o capital é complicado. A gente precisa dele, mas lidar com ele é uma eterna negociação cansativa. Cansativa. Às vezes é mais fácil a gente abrir mão e dizer: não, isso aqui eu vou fazer sozinha. Isso aqui, nisso ninguém mete a mão, nisso eu vou fazer sozinha. Nisso tudo bem. Assim, vamos fazer concessões aqui. Um pouco trazendo para as nossas vivências de trabalho, né? Tanto como educadores, se a gente for esperar dentro da escola, a gente ter a verba de um edital para conseguir, de um projeto para conseguir viabilizar um cineclube dentro de uma escola, será que a gente vai conseguir? Que filmes que vão passar? Como vai ser essa curadoria? Pensando em educação, mas também pensando em outras coisas, onde quer que a gente esteja trabalhando. Ser independente tem suas dificuldades. E não é legal romantizar isso. Porque você não ser reconhecido, não ser remunerado pelo seu trabalho é muito ruim. Mas, ao mesmo tempo, você tem uma liberdade criativa. E é muito bom quando depois de um tempo você consegue liberdade criativa com muitas negociações dentro do capital. Mas é preciso estar muito bem amparado. E aí, saber muito bem quem você é para se lançar no mundo com segurança de dizer: aqui eu piso porque aqui eu dou conta. Eu não vou fazer tal coisa porque tal coisa eu não dou conta. E aí eu talvez vá atrapalhar, mais que ajudar. Então, pensar nisso, né? Como ter a fé de começar sem as condições necessárias. O Chico falava muito isso. Trabalha hoje, não espera ter as condições ideais, porque elas talvez demorem muito. E aí o caminho se faz caminhando também, né? E essa questão de ter uma missão de vida. Qual é a nossa missão de vida? E enquanto educadores, sendo hoje
o que a gente faz para os nossos estudantes entenderem, compreenderem, se entenderem e entenderem a sua missão de vida. A gente dá aula de projeto de vida, né? Nas escolas tem uma disciplina, no ensino médio. O que a gente está ensinando? A gente está ensinando o mercado? A gente está ensinando a mercantilização da vida? É empreendedorismo? Ou a gente está ensinando a entender quem você é, que potências você tem e como você pode lidar com isso no mundo? Assim, de maneira prática, claro, de maneira prática. Não de maneira utópica, mas de maneira prática. Como é que eu posso viabilizar isso, mas de uma maneira que não me desconecte, que eu não me venda completamente, que eu não... meritocracia, sabe? Essas coisas. Então, assim, Allan Kardec em nenhum momento se desconectou de quem ele era como cientista, ao mesmo tempo um grande conciliador, conseguiu compreender a verdade do mundo invisível, mas que ele tinha fé e acreditava e se guiava pelas ações e se guiava por ciências que muitas vezes não eram reconhecidas, porque ele tinha fé e ele tinha uma compreensão de vida de uma maneira muito alargada, que às vezes a gente hoje em dia, com o avanço do capitalismo, com o avanço das redes, com o avanço, enfim, de tudo, com o avanço do espiritismo, que eu não vou dizer que é progresso, mas é um avanço, a gente fez avanços. Eu não sei se tudo é progresso. Eu acho que algumas coisas é sempre importante parar e rever. Assim, o progresso em termos de história é sempre uma questão a ser discutida, né? Porque até que ponto a gente tem progresso? A gente ouve sobre guerra a vida inteira, mas as guerras continuam acontecendo. Isso é progresso? Não sei. Então, assim, essas reflexões são importantes. Eu coloco em ação quem eu sou, eu acredito nessa espiritualidade que me guia, eu me deixo amparar por ela, eu tenho um projeto de vida para mim. Esse projeto de vida eu vou colocar em prática como? Acho que essas questões são fundamentais para a gente pensar. E o Allan Kardec, estudar a biografia é isso, né? É estudar o exemplo de alguém que viveu. E a gente vivo aqui vai tentar entender como colocar isso no cotidiano do espiritismo atual. César? Nesse momento eu só estou ouvindo, mas não tenho muito o que falar. Marinha? Só ouvir mesmo. Muito bem. Eu também vou ficar só ouvindo. Estava muito bom ouvir a Sheila, muito bom mesmo. Mas assim, gente, olha, eu chamo a atenção aqui para a perseverança desse homem. Perseverança de qualquer coisa que a gente acredite, o mundo pode desacreditar, mas a gente não pode desacreditar. Hoje não deu certo, desse jeito não deu, uma outra estratégia. O meu filho, o professor Cleiton, ele falava assim lá em família, né? Falava não, fala, né? A nossa mãe é uma estrategista. Tentava fazer de um jeito, não deu certo, aqui não deu certo, aqui a gente levou pedrada, então vamos fazer diferente ali. Mas são esses exemplos, a pessoa que lê muito, a pessoa que lê muito, ela termina aprendendo alguma coisa. Não aprende tudo, porque de tudo que a gente lê, a gente não fica com tudo. A gente não tem onde armazenar tudo, mas assim, aquilo que a gente mais se afiniza, aquilo que a gente que a gente admira, né? A gente, de repente, fica lá no mundo do inconsciente e, de repente, está na prática colocando aquilo, aí depois, olha, eu li isso em algum lugar, né? Eu não aprendi comigo, não, aprendi com alguém, eu li lá atrás, em algum lugar. A perseverança é tudo, e Kardec é esse exemplo de perseverança. O cara perdeu tudo,
O cara ficou pobre. Aí as pessoas costumam dizer que o espiritismo nasceu na abundância. Não, não foi na abundância. Não foi. Não foi, foi na carência, foi na dificuldade. Então, a gente lendo a biografia de Kardec, a gente vai entender, né? Queria muito que a Aline estivesse aqui. Agora, lógico que se a gente pensar em Kardec como um intelectual, e século XIX, né? Uma pessoa pobre, como hoje ainda, não ia ter acesso a esse mundo que Kardec teve, né, de se desenvolver. Realmente, Kardec veio da abundância, mas quando ele foi receber a missão dele de codificador da doutrina espírita, ele estava pobre. Ele morava numa casa de fundo, segundo andar, ele e a esposa. Então, foi difícil, mas ele foi perseverante. Ele não se apegou aos bens materiais. Porque se ele tivesse se apegado aos... Porque codificar a doutrina espírita não deu dinheiro para ele. Ele poderia usar de todos os talentos dele, de todo o conhecimento, para ganhar dinheiro para repor a riqueza dele. Não. Ele dá um exemplo de desapego das coisas materiais, e ele dá um exemplo de perseverança, e ele dá um exemplo de pessoa que não se satisfaz com qualquer conversa. Ele é profundo, ele se aprofunda, e ele não é intolerante com outras crenças. O que o Espiritismo não é, mas que uma grande maioria de espíritas elitistas, puristas, né, são intolerantes. Então, isso é Espiritismo. Por isso que eu gosto sempre de todo estudo que eu coordeno, eu vou buscar a base. As obras básicas de Kardec. Porque aqui realmente a gente aprende, né, de como foi criado o Espiritismo. Então, ele foi o cara, entenderam? Ele foi o cara. Foi o cara, porque, olha, digno de respeito, né? A gente continua na próxima. Próximo domingo a gente continua cenas dos próximos capítulos. O que será que aconteceu? Né? Deixa eu ver aqui, uma pessoa está querendo, a Luciana. O que houve com a Luciana que não veio hoje? Ela me avisou, dona Vilane, que não viria. Ela avisou? Avisou que não iria conseguir estar hoje, mas no próximo domingo vai estar conosco. Ai, que bom, que bom. Pelo menos eu sei que ela está bem, né? Essa é a grande questão. Vamos fazer aquela prece pequenininha para a gente estudar o Evangelho? Aquela prece pequenininha que diz assim, olha, anjo bom da minha guia, me protege esta noite e amanhã por todo dia. Olha que prece linda que a gente ensina às crianças. Aí, como a gente ensina, a gente sabe fazer, né? Vamos fazer uma prece? Quem gostaria? Dorinha? Dorinha não quer fazer a prece. César? Não tenho condições de fazer isso agora. Ah, bom. Quer fazer, Sheila? Olha, eu vou recitar um trechinho de uma música que eu ouvia quando eu era criança. A pastora me lembrou. Que é... A gente passou pelo dia de Nossa Senhora Aparecida, né? Nossa padroeira, mãe. Que ela, como mãe, possa estar aqui conosco. E a prece dizia mais ou menos assim: eu era pequeno, eu me lembro. Nem me lembro, só lembro que à noite, ao pé da cama, ajuntava as mãozinhas e rezava apressado, mas rezava como alguém que ama. Então, que nesse momento a gente possa ir além das palavras
e permitir estar aqui com amor, para entender com amor o que com amor Jesus nos passou. Então, que essa seja o nosso guia do nosso coração para a leitura do nosso Evangelho, o amor que nos une a todos e que traz Jesus para estar conosco. Amém. Então, vamos ver o nosso Evangelho de hoje. O capítulo é que a sua mão esquerda não saiba o que faz, a sua mão direita. O tópico é o óbolo da viúva, e itens 5 e 6. Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vou ler uma parábola, a gente vai comentar e depois eu leio o comentário do Evangelho. Então vamos lá. O óbolo da viúva. Jesus sentou-se em frente ao gasofilácio. Gasofilácio era uma espécie de urna, onde as pessoas depositavam esmolas para a igreja, né? Então, Jesus sentou-se em frente ao gasofilácio para observar de que modo o povo colocava ali o seu dinheiro. Depois de algum tempo, percebeu que as pessoas ricas depositavam grandes quantidades. Veio então a pobre viúva, que depositou apenas 2 pequenas moedas. Vendo isso, Jesus chamou seus discípulos e lhes disse: em verdade, eu digo a vocês que esta pobre viúva deu mais do que todos aqueles que antes depositaram suas dádivas no gasofilácio. Enquanto todos os outros deram daquilo que sobrava de sua abundância, a viúva deu do que lhe fazia falta. Deu mesmo tudo que tinha para o seu sustento. Marcos 12, 41 a 44, Lucas 21, 1 a 4. César, quer comentar sobre o óvulo da viúva? Sim, ela fez uma entrega sincera, né? Colocou a sua própria vida, sua própria condição financeira em risco por conta da fé que tinha, né? Podemos falar que era uma fé pequena, mas como diz, que se a fé for do tamanho da semente de mostarda, já é suficiente, né? É isso. É. Então, ela esteve disposta a vivenciar, né? E se colocar mesmo nas mãos de Deus em risco de não ter outra chance de ter essas 2 moedas. Não é isso. É isso, Sheila. É aquilo, né? Aquela reflexão que eu já aprendi com Dona Vilane de não levar as coisas ao pé da letra. Então, não é dar e ficar sem para comer. É dar aquilo que é do seu sustento. O que nos sustenta que a gente pode dar? Porque dar da abundância, dar o que sobra, o que não me é importante, o que está ali num canto, é dar, mas o que me sustenta? Por exemplo, eu recebi recentemente livros de presente de uma pessoa que eu sei que ela ama livros. Isso é dar do que a sustenta. Eu recebi do que a sustenta. Sabe? É uma coisa do que a sustenta enquanto ser humano. Enquanto ser humano, o que a gente está dando, ofertando
entendendo que a gente está aqui por empréstimo, então assim, a gente vai voltar. O que a gente está dando para esse mundo? Que nos sustenta, porque o mundo também nos sustenta, a gente também está em rede com o mundo. O que a gente está dando do nosso sustento? Daquilo que nos é próprio, aquilo que nos é caro, aquilo que nos é especial. Então, assim, entender o que é próprio com o que nos é especial. O que a gente está dando para o mundo? Ou a gente está dando o que sobra? O que eu nem quero, assim. O que a gente está ofertando? Eu acho que eu vou muito por esse caminho. E aí, como professora, como educadora, é um exercício. Porque o sistema faz a gente querer... Faz a gente não. O sistema moe a gente, né? É feito para moer a gente, enquanto educador, né? Em todas as esferas. Eu estou falando de todas as esferas. Pública, privada, ensino fundamental, superior, médio, todos eles. Todos. Inclusive, essas nomenclaturas são horríveis. Mas, assim, quando a gente entra em sala de aula, a gente tem que dar... A gente dá o nosso sustento enquanto educado. Quando a gente é educador, sabe? A gente dá o nosso sustento. A gente dá aquilo que a gente, às vezes, nem tem. Porque a gente está ali aprendendo junto. A gente dá a nossa disponibilidade, a gente dá o nosso repertório, a gente dá o que nos sustenta. Quantas vezes não foi assim? E quantas vezes a gente também não recebeu o que sustentava os nossos alunos? E aquilo nos alimentou. Nossa, eu saí dessa aula alimentada, porque eu recebi o que era de sustento próprio daquela comunidade, daquele grupo de pessoas. Então é isso, acho que eu entender assim, o sustento como aquilo que nos finca, né? Nos coloca na rede. O que eu estou dando? Qual é o meu sustento? E aí a gente precisa pensar assim também no sentido, né, essas figuras que Jesus cria, né, que ele traz, né, porque aquele que colocou muito no gasofilácio, ele tinha em abundância, não fez falta para ele. Mas que bom que ele colocou. Vai ajudar alguém. Eu tive uma amiga, Maria José, ela faleceu já faz muitos anos, ela era espírita também, já fazia parte dos estudos na minha casa. E ela falava isso, que a pessoa está doando para se mostrar, mas depois se mostre bastante, doa, que a gente precisa. A gente precisa dessa doação. Então, hoje a pessoa doou para dizer, né, dá com a direita que a esquerda veja, aí ela vai participando ali lentamente, quando dá fé ela está se doando por amor. Mas é um começo, a gente está aprendendo, tudo a gente está aprendendo. Então, em vez da gente cancelar essas pessoas que fazem só para se mostrar, a gente aceita e mostra o caminho, com o nosso exemplo, né? Lembrei dela agora, né? Você vê como as pessoas vão, mas as ideias ficam. As ideias ficam, né? Então, assim, dá com a direita que a esquerda não veja. É tão complexo isso. Eu sempre fui contra. Eu acho que tem que dizer, para dar exemplo, para que outros façam também, né? Para que façam, né? Eu acredito que essa coisa de não dê com a esquerda, que a direita fique sabendo, né? É uma questão de foro íntimo, é de cada um, a gente nunca vai saber, é de foro íntimo, né? Agora, essa coisa que você falou, da gente se doar, o talento não é só a moeda, né? Quantas pessoas pobres se doam? Não, a pessoa mora na favela, está lá numa ocupação, mas uma vez por mês, uma vez por quinzena, por semana, está em tal lugar, fazendo alguma coisa por alguém. Então, é aquela parte que lhe cabe, né? E é uma missão, e é importante, né? A missão de Allan Kardec,
importantíssimo. A nossa missão na nossa casa, no nosso local de trabalho, na nossa comunidade, também é missão e é importante, né? Agora, ele traz a viúva, né, que dá do que é dela, do que ela ia precisar, os livros que você recebeu. A pessoa ama livros, mas ela te deu os livros. Até para te beneficiar, te alimentar, porque o conhecimento alimenta, né? Então, a pessoa tirou o seu alimento, o seu sustento, tem várias formas. Tem várias formas. Quando você vai para trabalhar no mutirão para construir casas, antigamente tinha muito essa coisa de mutirão para construir casas. Trago menor ainda, as pessoas iam construir casas, você vê que na periferia tem uma arquitetura maravilhosa. A arquitetura de periferia é extremamente humana, sensível, porque é assim, olha, eu comprei um pedacinho de chão e eu levantei umas paredes, eu vou precisar botar laje. Na época não tinha essas coisas, que tem essas ferramentas que tem hoje, que a laje vem pronta, né? Não. Aí Dona Maria ia fazer o almoço, não sei quem cuidava do churrasco, comprava uma cerveja, uma pinga, e vamos botar a laje na casa do compadre. Aí amanhã na casa do outro compadre. Então, estava todo mundo ali se doando, e quem estava ganhando? A comunidade, de uma forma geral. Né? Quando a gente se doa, assim, o tempo, a escuta, a paciência, a compreensão, o ensinamento, nessa construção de conhecimento, é o nosso óbolo, é o nosso sustento, que a gente está não dividindo, mas compartilhando, né? Está compartilhando. Aí vamos ver o que o Evangelho diz. Ele diz o seguinte, ó, muitas pessoas lamentam não poder fazer todo o bem que gostariam, por não possuírem recursos suficientes. Desejam a riqueza. É interessante que a gente teve a leitura da biografia de Kardec, que ele queria fazer o jornal e ele não tinha grana. E o Evangelho está muito ali dentro dessa biografia. Vamos lá. Muitas pessoas lamentam não poder fazer o bem que gostariam, por não possuírem recursos suficientes. Desejam a riqueza, dizem elas, para utilizar em benefício dos outros. Sem dúvida, a intenção é louvável, e talvez muito sincera por parte de alguns. Mas será que é totalmente sincera e desinteressada por parte de todos? Não existiriam aqueles que, desejando fazer o bem aos outros, não hesitariam em começar por si mesmos, permitindo-se alguns prazeres a mais, comprando coisas supérfluas que hoje não possuem, sob a condição de dar o restante aos pobres? Esta segunda intenção, que se encontra escondida no fundo do coração, de fazer o bem aos outros, pensando primeiro em si, é a que anula o mérito da intenção. O homem que pratica a verdadeira caridade pensa primeiro nos outros, para depois pensar em si mesmo. A beleza da caridade está em procurar no seu trabalho, no emprego de suas forças, de sua inteligência, de seus talentos, os recursos necessários para realizar o bem ao próximo. Aí está o sacrifício mais agradável ao Senhor. Infelizmente, a maioria das pessoas sonha com um meio fácil de enriquecer rapidamente, se possível, sem esforço. Correm atrás das ilusões, como a descoberta de tesouros, o recebimento de heranças inesperadas, o surgimento de uma oportunidade favorável e assim por diante. O que dizer daqueles que esperam que os espíritos lhes auxiliem na busca de coisas desse tipo? Certamente não conhecem o sagrado objetivo do Espiritismo, e muito menos a missão dos espíritos aos quais Deus permite que se comuniquem com os homens. Essas pessoas são geralmente punidas com grandes decepções. Aqueles cuja intenção é desprovida de todo e qualquer interesse pessoal devem se consolar em não poder fazer todo o bem que gostariam.
Devem lembrar que a esmola do pobre, que dá, privando-se do necessário, pesa mais na balança de Deus do que o ouro do rico, que dá sem se privar de coisa alguma. A satisfação seria grande em poder socorrer amplamente a pobreza, mas, se isso não é possível, é preciso limitar-se a fazer o que se pode. Aliás, não é apenas com dinheiro que se pode secar as lágrimas, e não é preciso ficar sem ação por não ter dinheiro. Aquele que quer ajudar seu irmão, com sinceridade, encontra 1000 maneiras de fazê-lo. Se não for de um jeito, será de outro, pois não existe ninguém que, sendo normal, não possa prestar um serviço, consolar alguém, aliviar um sofrimento físico ou moral, tomar uma providência que seja útil. Na falta de dinheiro, cada um possui seu trabalho, seu tempo, seu repouso, dos quais pode dar uma pequena parcela em benefício de seus irmãos mais necessitados. Ajudar dessa forma pode ser comparado com a esmola do pobre, que dá privando-se do necessário, ou também com as moedas que a viúva depositou no gasofilácio, segundo o ensinamento de Jesus. Comentar, Sheila? Muito breve, Dona Vilânia. Eu vou falar que é muito breve e eu sempre falo 30 minutos. Eu não entendi o que você falou, passou um avião aqui. Eita! Vou fazer. É muito bonita a leitura, né, que é feita. Então eu acho que ela já é bastante completa. Mas é isso, de não é só com dinheiro que se seca lágrimas. Assim, isso eu acho de uma grandeza muito grande, porque a gente tem os nossos talentos, que foi o que você falou. E eu achei isso muito bonito. Não é só assim, sabe? Mas a gente é ensinado que é para ser assim. E aí tem tudo a ver com a lição de Kardec, sabe? E o óbolo dessa viúva, o que é essa viúva, né? O que era viúva naquela época? A viúva era alguém que estava sozinha. Assim, ela sozinha deu aquilo que era do sustento dela, que era já estar ali, né? Que era já estar ali. Só de estar ali ela já estava doando. Que ela estava doando a presença dela, ela só tinha ela. Ela não tinha mais ninguém para partilhar a vida com ela, né? As viúvas normalmente permaneciam sozinhas naquele momento. Então, talvez é isso, doar a nossa presença já é muitas vezes assim. E não condenar, eu achei muito bonito isso que a senhora falou de não condenar. Quem tem grana e tá fazendo e tá mostrando o que tá fazendo. Quantas, por exemplo, em pandemia, quantas lives a gente viu patrocinadas por grandes empresas que estavam atrás de, vamos faça a sua parte, vamos doar, não sei o quê. É importante, vai deduzir imposto de renda, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Não interessa, mas tá chegando o prato de comida na mesa de quem tem fome, tá chegando logo, sabe, assim? Então, assim, a gente vai e volta, sabe? Existem ações dentro do capitalismo. A gente vive no capitalismo, a gente não vive no socialismo, então não adianta a gente pensar fora disso. Que bom que algumas grandes empresas estão fazendo, que bom que cada um também está fazendo a sua parte, e que bom que a gente vai além do dinheiro, e é isso, assim, a gente vai onde a nossa mão alcança, e que bom que a gente tem cuidado, assim, e ter cuidado é importante, até com essas iniciativas, que muitas vezes a gente critica ou julga, tem muito, né, tá dando porque, pelo amor de Deus, assim, mas tá dando, assim, Eu escuto de pessoas que dizem assim, olha, fulano tá dando porque tá com remorso, porque tem muito. Tá que todos sintam remorso, pelo amor de Deus. Sintam remorso. Porque pensa, a gente tem uma desigualdade de renda muito grande. Todo mundo em tese, todo mundo teria o que comer. Todo mundo teria condições mínimas de vida. Mas as pessoas não fazem. Se a gente condena as pessoas que têm, elas não vão repartir, porque elas vão ficar constrangidas, não vão estar na fila. Jesus não estava condenando, como a senhora disse. Ele não estava condenando quem estava dando, ele estava exaltando
a presença daquela mulher que estava dando o sustento dela. E o sustento dela não é só o dinheiro, é a presença. É muita coisa. Essa coisa da presença, eu aprendi com uma professora, no início dos anos 90, uma professora jovem, ela ainda era estudante, estava fazendo psicologia, e fazia parte do nosso grupo de professores. E a gente estava discutindo essa questão de que ia ter um aniversário de alguém da escola, e uma pessoa falou assim, eu não vou porque eu não tenho dinheiro para comprar o presente. Aí outra falou, gente, eu não tenho nem roupa apropriada para ir para essas festas. Não tenho condições, não. Isso tudo é o pessoal já mais velho, né? Seus quase 40 anos, passando dos 40. Aí essa menina levantou e falou o seguinte, gente, quando a gente convida alguém, a gente convida a presença, esse é o presente. O presente é se você puder, se você quiser agradar, mas não está te chamando, não está te chamando pensando o que você vai dar para o meu filho, né? Mas isso é uma coisa que está no nosso imaginário, então é difícil para nós também aceitarmos isso, que não é que a gente não pode levar nada, né? Porque a gente vai para a festa, a gente come do bolo, a gente come o salgadinho, a gente toma um suquinho, né? E aí a gente quer retribuir. E também porque você, Sheila, é muito jovem ainda, o César também, mas quem alcançou o tempo que eu alcancei, no tempo que existia salário família, que os homens iam trabalhar, cada filho que nascia tinha um salário família. Essa Bolsa Família era para todo mundo. Era para todo mundo que assinava a carteira. E aí, as pessoas dessa época, geralmente elas convidavam o chefe para ser padrinho dos filhos, porque o chefe tinha condições de presentear. Então, é uma coisa que está no nosso imaginário, que com o tempo está se diluindo, mas há bem pouco tempo. Gente, eu só tenho 73 anos. 73 anos para a história não é nada. Mas tinha isso, não, mas você vai... Aí tinha madrinha, eu até falo no meu livro da madrinha de apresentação, é porque tinha a madrinha do batismo, a madrinha não sei de quê, a madrinha não sei de quê, porque quanto mais madrinha a criança tivesse, mais presente a criança ia ganhar no aniversário dela, gente. Eu sou dessa turma, gente. Eu estava lá, eu presenciei tudo isso. Aí eu comecei a prestar atenção, eu sempre gostei muito de aprender, não interessa de quem vem o ensinamento. Eu comecei a prestar atenção nessa professora e em outras aprendi muito com essas professoras. Uma de matemática e essa de psicologia me ensinaram muito. Não, a pessoa convidou você pela sua presença. Ou quando você convida alguém para ir na sua casa, a primeira coisa que você faz, não repara não, mas como é que a pessoa não vai reparar? Só você fechar os olhos, não sei como é que é isso. Está uma bagunça danada. A gente tem aquela coisa que a casa tem que estar maravilhosa, porque vai chegar alguém, né? A casa tem que estar de acordo com os seus donos. Os donos têm que estar se sentindo bem, ponto. Aí a outra chegou, a gente divide, lógico que a gente vai separar um cantinho, aquela coisa, né? Para sentar, para conversar, fazer um bolinho, uma coisa, enfim. Porque a gente se sente bem com a presença do outro. Enfim, não vou esticar mais não, porque é tanta história eu sei, porque é o seguinte, gente, quando hoje, quando a gente convida alguém, a gente quer esse alguém, né? Então a gente precisa começar a pensar como a nossa presença é importante. Para alguém a nossa presença é importante. Pablo, a Adriano trouxe sobrinhos dele aqui, foi semana passada. Nossa Senhora, o Pablo
O Pablo, o sobrinho do Adriano, e a Dandara são duas gracinhas, mas o Pablo é uma coisinha mais fofa, né? E ele, assim, a gente sente, até tirei uma foto com eles no sofá, eles agarrados comigo, a gente sente que a nossa presença para aquelas crianças, eles amam a gente, de verdade. Os adultos também amam a gente de verdade. A gente tem que começar a pensar que é de verdade o amor do outro por nós, que ele termina, sabe, se não for, vai ser, porque nós vamos conquistar esse amor. Então, quando alguém te convidar para uma festa, não se preocupa com a roupa, não. Se a pessoa te convidou é porque quer. Tem um livro meu, Reino de Rosilândia, e o espantalho chega atrasado na festa, né? Mas é ele que rouba a cena. Mas o espantalho roubou a cena, né? Da festa, do casamento de mel. A nossa presença é tão importante, a gente não tem noção de quanto a gente é importante para o outro. A gente não tem noção disso, não. Porque nos ensinaram, até por conta dos exemplos que existem mesmo, a desconfiar de todo mundo, a não acreditar nas pessoas. Sabe por quê? É um defeito de nascença, porque a gente não consegue ler o pensamento do outro. Então, todos nós nascemos com esse defeito, a gente não sabe quem é o outro. Então, a gente julga com a nossa medida o outro. Então, quando a gente parar de julgar, né, o César, como é que a gente chama essa coisa de suspender os juízos em filosofia? Me fugiu o termo agora. Pré-julgamento, prejuízo. A gente precisa... E quando a gente suspende, é porque. A gente precisa fazer isso. Outra coisa. Suspender os juízos. É difícil. A gente não vai conseguir suspender nossos juízos, mas a gente vai ser tolerante o máximo possível com a gente e com o outro, porque aquilo que eu penso que o César é o que eu penso que o César é. Não representa o César. Aí o César me convida para ir lá na Filoquizar. Falando nisso, César, quando a Sheila vier aqui de novo, eu vou conduzi-la lá na Filoquizar para ela conhecer teu trabalho. E é lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo. Lindíssimo. César é um desbravador. E aí, César me convida e eu vou dizer, não, mas será que eu estou adequada para ir lá? Será que César me chamou porque ele quer que eu leve alguma coisa para ele? Não, a gente precisa começar a desconstruir isso, sabe? Porque é assim, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, é devagar. Daqui a 200 anos, a gente não vai ter essa coisa de se preocupar com o presente, com a roupa, que roupa a gente vai, né? Isso é uma construção social muito deletéria, né? Que eu me lembro que quando eu era criança, eu também sou dessa época, que tinha o sapato da missa, o vestido da missa, e a gente não podia usar em outro lugar. E eu via as mulheres, às vezes elas não iam para a missa, porque elas não tinham um vestido da missa. Estava muito surrado, estava muito velho, então mandava os filhos, a criança cresceu, o vestido não dá mais para ela, não pode comprar outro, não vai para a missa, porque não tem o vestido da missa, não pode enfear a família, sabe? Eu acho que a gente precisa repensar os nossos juízos, né, César? Está todo mundo sem juízo. Assim, os nossos juízos, eu sei que você está brincando, Dorinha, nosso juízo no sentido de julgamento, né? Que nunca o que eu pensar do César vai corresponder ao César. É a minha representação do César. Gente, desculpa, eu vou ter que abandonar vocês. Vai, meu amor, vai. Tá bom? Fica com Deus, obrigada Amém, pela força. Amém. Deus te abençoe. Força. Viu, Dorinha? Nós estamos Boa contigo. semana para todos. Qualquer coisa, liga. Tá bom? Tá bom, obrigada. Palavra. Ai, César, vai falar, César?
No momento, não. É isso, gente. Eu achei muito bonito, Dona Vilaine, tudo que você falou. Porque, assim, eu também, como eu cresci na cidade interior, esses costumes ficaram. É roupa de ver Deus, sabe? Assim, a gente tinha roupa para ir ver Deus. E chegava na igreja, as pessoas se viravam, realmente se viravam para ver como você estava vestida. Assim, e são hábitos, né? São hábitos da sociedade que a gente precisa rever. Essa coisa do presente também, quantas vezes, sabe, a gente deixa de ir num lugar porque não tem um presente para levar, assim. E minha mãe me ensinou uma coisa que ficou para mim, assim. Você não precisa de data para dar presente. Se você viu uma coisa e você lembra, e se você pode, e se não é um problema, você leva porque você lembrou, porque você encontrou no caminho, entendeu? Então, assim, poucos presentes que eu dou, eu gosto de dar presente, mas eu não procuro os presentes. Eles me encontram porque eu acabo lembrando. E isso acontece muito. Mas se eu não tiver o presente, eu vou levar a presença de alguma maneira. Vou levar a presença de alguma maneira. Nem que seja num sorriso, nem que seja num mande um beijo, nem que seja num tamo junto, nem que seja num abraço. Que é presente maior do que um abraço depois de uma pandemia? Assim, Exato. A gente poder abraçar é muito bonito. Que é presente maior do que esse, que você me convidar para conhecer a Filoxar. Assim, é maravilhoso. Assim, estar em presença, estar junto, assim. É muito, muito bom isso. Que bom que a gente está refletindo sobre isso. E essa coisa de não publicizar, que eu acho que a senhora comentou, que eu acho importante a gente frisar, é como você publiciza. Que é isso, às vezes a gente tem que publicizar mesmo, para que sirva de exemplo. Pô, galera, uma coisa boa aqui, ó. Segue isso aqui, vamos fazer, tá tendo um rolê bacana aqui. Eu ajudei, eu tô junto, e vamos junto aqui também. E, pô, isso é bacana. É como você publiciza, para que não fique parecendo que você tá... eu sou o quindim, entendeu? Eu sou o alecrim dourado, assim, sabe? É um pouco isso, mas assim, só divagando no que a senhora falou, que já, para mim, foi muito contemplada. Eu tinha essa coisa de guardar o presente para a data. Eles compravam 15 dias antes, um mês, que ia faltar dinheiro mesmo, e ficava esperando. Mas aí aconteceu uma coisa lá no Grajaú, o Cleito e o Klebe faziam ensino fundamental, 2. E eles tinham um coleguinha que a mãe faleceu. E aí toda a escola, todo mundo era muito próximo da escola, e nós fomos acompanhar que assim, no Grajaú, eu acho que em muitos lugares o pessoal aluga um ônibus, coloca à disposição da comunidade, né, para a gente ir para o enterro. E eu fui, eu não fui só no enterro, eu fui na casa. E o coleguinha dos meus filhos ela faleceu na véspera do Dia das Mães, e ele estava com um presente que ele pintou, uma colher de pau que ele pintou na escola para dar Dia das Mães. Só que ela faleceu na véspera. Aí eu vi aquela cena do menino botando a colher de pau no caixão do lado da mãe. Aquilo ali mudei completamente. E comecei a fazer diferente com meus filhos. Não tem data para dar presente. E parei também com essa história de que ano novo a família tem que estar toda comigo. Parei ali. Falei, você vai onde você falar para meus filhos. Porque arrumava namorada, ia para a casa da namorada, mas não vai dar tempo, tem importância. Fique onde você estiver se sentindo bem. Não se preocupe, alguém vai vir aqui entrar ano novo comigo. Não se preocupe, pode ir. E aí, graças a Deus, mas eu aprendi com a dor, aquilo ali doeu demais em mim. Doeu demais em mim. Então, a sua mãe, a Wanda, está certíssima. Nossa, que parece tanto com fulano, eu vou comprar. Agora eu lembrei do Cleito, quando era pequenininho, que eu fiquei doente, fiquei internada no hospital. Aí, o meu marido foi comprar umas coisas para mim. Foi comprar umas coisas para mim, para levar para o hospital. E aí o Cleito viu uma camisola vermelha. Está no hospital, camisola vermelha.
Aí aperreou o pai para comprar, aperreou o pai para comprar, aperreou o pai comprou a camisola vermelha linda. Aí ele mandou para mim com a cartinha: mamãe, você vai ficar boa logo, e eu mandei esse vestido de festa para você ficar boa, a gente ir para a festa. Vestido. Ele entendeu que era vestido de festa. Então é isso, não tem essa coisa, não. Ele criança, né? A gente tem que agir assim, que nem criança. Eu vou, me chamou, eu vou, né? Só se não puder, eu não vou. Mas, assim, não vou arranjar desculpa para não ir. Não vou. Agora, se realmente tivesse alguma coisa, você não posso. Sinto muito, fica para a próxima, né? Mas a gente precisa aprender a confiar nos outros. Lógico que a gente vai levar algumas rasteiras, faz parte da aprendizagem. A gente precisa aprender a confiar no outro, porque a gente só tem o outro para a gente confiar. A gente só tem o outro, gente. A gente só tem um ao outro. A gente precisa aprender a confiar. Não, lógico que você não vai confiar a tua vida com uma pessoa que você acabou de ver, também não é? Você vai conversar com uma pessoa que é íntimo teu, né? Mas eu digo assim, no sentido de estar junto, de acolher, de se socializar, de celebrar, né? O que é a missa? É uma celebração, a comunidade se reúne, né? A comunidade se reúne. Olha, só no domingo, passa a semana toda trabalhando, a comunidade católica celebra aquele encontro com Deus, mas também com o Deus de cada um de nós também, a gente se encontra ali, né? Os cultos evangélicos são celebrações de encontro, reuniões espíritas, as festas de candomblé, de umbanda, são celebrações, a gente precisa aprender a celebrar. A gente precisa, né? E é isso, gente, eu acho que a gente falou muita coisa hoje, né? A gente está oferecendo essa live de hoje para nossa as emanações de amor para a Dorinha, né, que precisou sair, que ela perdeu o tio ontem, ela está de luto, então que ela seja abraçada pela espiritualidade maior, né, que ela receba consolo. E também estamos oferecendo as emanações desta live aos professores, todos os professores. Que todos os professores, seja qual for a disciplina, e recebam o nosso abraço, o nosso carinho e as bênçãos do alto. E, como sempre eu pergunto, a gente vai fazer a nossa mensagem final, ou oração, ou pensamento, né, que foi uma sugestão da Dorinha, pena que ela saiu. E eu gostaria de saber se alguém tem algo para falar agora nesse encerramento. César? Gostaria de falar alguma coisa, um pensamento, um verso, um poema? Fica à vontade. Não, no momento só estou refletindo sobre a questão da minha doença. Uhum. Então, peço pela minha cura. E nós pedimos, nós rogamos às falanges médicas do mundo maior que operem a cura em você, meu amigo. Eu acredito que você já está melhorando muito e que você vai ficar bom, vai ficar curado com as bênçãos de Deus, viu? Sheila. Eu vou ler duas frasezinhas daquele livro, Dona Vilane, que eu compartilhei um trechinho com a senhora e eu gostaria de compartilhar com o César. Depois a senhora pode mandar para o César aquele videozinho, que eu acho que é de Santo Agostinho, né? Mas hoje eu não vou falar do Santo Agostinho, não. Eu amo muito Santo Agostinho também, mas não vou nele, não. Do texto A Casa Nossa de Cada Dia, desse livro, a casa homônimo, Metáforas e Histórias da Pós-Modernidade, do Antônio Paulo Rezende. Ele fala sobre a questão da morte. Eu acho que, como a gente está passando por compreensões desse processo, é importante a gente entender as narrativas. E ele fala assim:
em determinado momento. A narrativa, quando ele vai falar da casa do corpo, observe, ele fala da morte quando ele fala da casa do corpo. E ele vai falar de Sherazade, que conta as histórias para adiar, né, a morte. E ele fala que a narrativa transcende e engana a morte, com seus malabarismos que permitem a garantia de permanência da memória como uma casa sempre iluminada. A sua cor é a do céu de um penúltimo dia de uma longa e inesquecível primavera. O seu cheiro é o da rosa vermelha apaixonada pelo beija-flor do jardim do paraíso. A sua forma é a do desenho do voo do pássaro encantado pelo som do trompete de Chet Baker. E aí, Chet Baker, a gente coloca a trilha que a gente imaginar para a pessoa que a gente emana nesse momento, que o céu seja sempre azul para essa pessoa, que haja sempre vida, porque a memória, se há a narrativa da memória, há vida. Então, se a pessoa gostava de uma música e ela partiu para outra morada dela, a música vai continuar aqui. E ela vai continuar aqui conosco, porque a casa da memória está iluminada. Então, que a gente possa manter iluminada a nossa casa da memória para todos aqueles que partiram, por todos aqueles que partiram, por todos nós, que nós possamos nos iluminar cada dia mais com a presença de toda a espiritualidade, entendendo que isso aqui é uma casa que a gente está habitando e que um dia a gente também vai habitar a casa da memória e que ela vai estar iluminada com uma canção que a gente gosta muito. Amém. Gente, eu trouxe hoje esse livro aqui, olha, uma mensagem dele, Na Sublimação da Alma, de Lúcia Cominato. Quando eu ganhei esse livro, ela ainda estava entre nós. Agora ela está na Casa da Memória. Né? Ela foi para Papai do Céu. E aí eu escolhi essa mensagem, foi pedir para Papai do Céu, né? Chama-se Renovação Interior, que diz o seguinte, olha, tem uma citação aqui de Paulo, em Romanos, capítulo 12, versículo 21, que diz o seguinte: não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. E a mensagem diz assim: no alvorecer de cada dia, renova os teus sentimentos como o sol que brilha a cada amanhecer. Deixa que a luz divina envolva o teu coração, para que possas fazer do teu dia um dia de luta, mas também de paz e amor. Espera com paciência que os problemas se resolvam, mas não percas a esperança de que, após as tormentas, o sol volte a brilhar. Não te entregues ao desespero quando as soluções que buscas se tornem difíceis de acontecer, mas prossegue com firmeza, lutando e esforçando-te para que tudo venha a se resolver, embora nem sempre como desejas, mas como realmente devem ser. Se alguém te magoou, perdoa e esquece. Se alguém não te entendeu, procura tu o entendimento que se fizer necessário. Se alguém reclama de ti, procura tornar-te melhor, para que ninguém encontre no teu modo de ser motivo para queixar-se. Nem sempre na vida contentamos a todos. Procura, porém, aceitar as diferenças que encontrares nos outros. Deus não nos criou perfeitos. Criou-nos simples e ignorantes, e a cada um compete o dever de buscar o seu crescimento interior, melhorando sempre o seu modo de ser, de agir e de sentir. À nossa frente surgem sempre dois caminhos a seguir, o do bem e o do mal. Assim sendo, analisa a ti mesmo e verifica por qual deles estás a caminhar, e se perceberes que estás a trilhar caminhos errados, retorna ao ponto de partida e começa tudo de novo. Estarás assim a cada dia que se renova, também renovando-te interiormente. Faze claridade em ti mesmo
e terá sempre à tua frente um caminho de luz. E é isso, gente. Hoje nós estudamos, na nossa mensagem da Minuto de Sabedoria, sobre a amizade, né? Que a gente precisa perdoar quem nos magoou, se é amigo, se não é amigo, se não é, torna-se amigo, né? Falamos muito sobre amizade hoje. Que a gente aprenda a ser amigo e a ter amigos, né? Aprendemos com Kardec a sua perseverança, sua resistência, e com o Evangelho, a darmos de nós aquilo que é bom para nós, aquilo que nos sustenta, que a gente possa compartilhar com o outro. E com essas mensagens do final, que vem ao encontro de tudo que nós já falamos aqui, e a gente pede a Deus, então, pela saúde do César, pedimos consolação pela Dorinha, pedimos a bênção para todos os nossos entes queridos que se foram, pedimos a bênção para nós, para essa semana, e pedimos paz para o planeta Terra, e esses países que estão em guerra, que cessem essas guerras, que a espiritualidade maior possa fazer uma intervenção, possa fazer uma mediação para que haja paz, para que haja compreensão, para que haja desapego, para que haja compreensão de que isso aqui é apenas uma passagem e que a gente precisa dar as mãos, porque todos nós retornaremos à nossa verdadeira morada, né? Então, estamos aqui para aprender, para ensinar, para ser ajudado e para ajudar a caminhar até o momento que o Papai do Céu chamar para habitar a nossa casa. Estamos trabalhando aqui, estamos estudando, estamos passeando. Vamos entender assim. Que Deus nos abençoe. Amém. Obrigada, César. Obrigada, Sheila. Obrigada, viu, por essa manhã. Obrigada. Obrigado. Bom final de semana.